Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Cristiano Nunes, eu faço parte da equipe da Agrovet Concursos, que trata de concursos da área das agrárias, né, e nesse vídeo nós vamos tratar do tão aguardado edital da ADAB, né, que nos traz a oferta de 200 vagas, um número significativo de vagas, para os cargos de engenheiro agrônomo, médico veterinário, técnico em agropecuária e outros tipos de técnicos que nós vamos detalhar nessa apresentação. Então vamos lá, que a apresentação é longa, porque são muitos detalhes importantes que vocês devem dominar para ter possibilidade de lograr êxito nesse concurso. Então aqui nós temos o edital publicado, né, edital da DAB 2026, foi publicado no último dia de janeiro. Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, oportunidades para engenheiros agrônomos, médicos veterinários e técnicos em agropecuária. É uma instituição que trata da defesa agropecuária e fiscalização no estado da Bahia. É uma carreira pública do estado da Bahia. Nesse vídeo você vai descobrir como o edital funciona na prática, o que realmente cai na prova, erros que eliminam os candidatos distraídos e estratégias para estudar melhor e escolher a vaga certa. Vocês vão ver que essa questão, inclusive, de escolha da vaga certa é fundamental porque é um concurso regionalizado. Né? Aqui você não vai ler o edital comigo, né? Ou seja, nós não vamos fazer apresentação semelhante a que é feita por outros professores. Né? Eu vou te mostrar o que realmente importa para a sua aprovação. Então, inicialmente, o que é a ADAB? A ADAB é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia. É o órgão responsável pela defesa agropecuária no estado da Bahia, atua diretamente na fiscalização, inspeção e controle sanitário, impacta a economia estadual, a segurança alimentar e a credibilidade sanitária na Bahia. Ela visa obter uma produção agropecuária segura, proteção da população e fortalecimento do setor agropecuário. A DAB não é só fiscalização, é um órgão estratégico para o funcionamento do agro baiano. E o agro baiano é uma fonte significativa de renda para o estado da Bahia. Por que essa área é estratégica? O papel da defesa agropecuária. Prevenção e controle de doenças e pragas, inspeção de produtos de origem animal e vegetal, fiscalização do trânsito agropecuário e proteção da saúde pública. Por que o concurso vale a pena? Primeiro, porque é uma carreira pública e estável, né? Você não vai ser seletista, você vai ser servidor público estadual. Atuação técnica valorizada. É um concurso pouco frequente, né? Na verdade, ele está sendo realizado agora depois de poucos anos, porque no último concurso não preencheu o número de vagas. Impacto direto na sociedade e na economia. Qualquer problema sanitário que tiver, a gente está cansado de ver nas reportagens embargos de países contra estados com problemas de defesa sanitária. Então, o trabalho de vocês, depois que ingressarem na instituição, é não deixar que isso aconteça para a economia do estado funcionar adequadamente. Quem passa aqui não só garante estabilidade, mas trabalha em uma das áreas mais sensíveis do serviço público. Visão geral do concurso. O concurso da DAB, a banca examinadora é a IDECAP. Né? As questões objetivas da prova vão ser de múltipla escolha, né? Alternativas de A a E. O foco dessa banca geralmente é muito forte em legislação, e o edital também traz muito essa vertente. E ela apresenta uma cobrança prática e direta. Né? Não é aquela banca que fica com enunciados muito longos e às vezes se perde quando disponibiliza as alternativas para o candidato marcar. O regime jurídico, como eu falei, é um regime jurídico estatutário do Estado da Bahia, não é CLT, e as regras do regime jurídico estão nessas duas leis que estão listadas aí abaixo. Cargos e níveis. Nível superior, né, no edital aqui é chamado de fiscal estadual agropecuário. Né? Ele tem essas três vertentes que estão previstas nesse edital: defesa sanitária animal, com 40 vagas para médico veterinário; defesa sanitária vegetal, com 80 vagas para engenheiro agrônomo; inspeção de produtos de origem animal, com 40 vagas para médico veterinário também.
e de nível técnico, né? É o técnico, o nome do cargo é técnico em fiscalização agropecuária. Requer os cursos de técnica agrícola, técnico em agropecuária, em agroecologia, técnico em zootecnia, técnico em florestal e técnico em agroindústria. Qualquer uma dessas formações é aceita para participar desse certame. Todas, logicamente, reconhecidas pelo MEC. As vagas, né, é um concurso muito grande da área das agrárias, por isso que ele estava sendo tão aguardado, com 200 vagas imediatas, né, fora o cadastro de reserva, né, sendo 160 para fiscal estadual agropecuário, né, e dessas divididas em 80 para médico veterinário e 80 para engenheiro agrônomo. E mais 40 para vagas para técnico em fiscalização, né, que são aqueles cursos técnicos que nós vimos no slide anterior. Reserva de vagas, 30% para negros e 5% para pessoas com deficiência. A validade do concurso, ele está previsto no edital a validade de 1 ano, com prorrogação por mais 1 ano, né? Então, ou seja, esse é o tempo que depois que você for aprovado no concurso, dentro das vagas, você vai ser nomeado, né, no máximo. Tem previsão de cadastro de reserva, né, só que aqueles que ficarem forem aprovados dentro do cadastro de reserva, não gera nomeação automática, que é diferente daqueles que ficarem dentro das vagas. Pontos que merecem atenção, que são diferenciais importantes desse edital da DAB. Escolha por território e identidade. Então, o edital, digamos assim, que ele retalhou o estado da Bahia, né, em diversos territórios de identidade, né? E esse território de identidade é onde você vai fazer você vai escolher um deles e vai fazer a sua inscrição, e sendo aprovado, a sua lotação vai ser nesse local que você escolheu no momento da inscrição. E também você vai concorrer só com os candidatos que se inscreveram para a mesma localidade que você e para o mesmo cargo. Então, os candidatos que se inscreveram para engenheiro agrônomo numa determinada lotação, por exemplo, Chapada Diamantina, vão concorrer só com outros engenheiros agrônomos que se inscreveram também para a mesma lotação, da Chapada Diamantina, e assim por diante. Onde que estão esses territórios de identidade? Territórios de identidade estão nos anexos do edital. Logicamente que eu não vou trazer todos os territórios aqui, senão a apresentação ia ficar mais longa do que ela já vai ser, né? Mas vocês podem ver isso aí tranquilamente nos anexos do edital e escolher o território que vocês vão querer fazer a prova. Fazer a prova não, o território que vocês vão querer concorrer. Etapas da prova. Prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos apenas por cargo de nível superior, né, que são os para médico veterinário e para engenheiro agrônomo, né. Uma curiosidade que esse edital, também você no momento da inscrição vai ter que aceitar essa questão do uso da imagem, porque as provas podem ser filmadas, não é que deverão ser, mas elas podem ser filmadas para depois garantir também a questão da lisura do certame, né. A pessoa que fez a prova é aquela mesma que se inscreveu, né, e a mesma que vai tomar posse. Então vamos lá ao que entra no bolso, né, o salário, né. Remuneração da DAB. O fiscal estadual agropecuário, a remuneração é de R$ 7.445, sendo que do vencimento básico é R$ 3.300 e gratificação de fiscalização mais R$ 4.100. O técnico em fiscalização agropecuária, a remuneração de R$ 2.900, vencimento básico de R$ 1.500 e a gratificação de fiscalização mais R$ 1.400 aproximadamente. Destaque, a gratificação já entra desde o início. Então, a partir do momento que você tomou posse, entrou em exercício, né, você já, no mês seguinte, já faz jus a receber a gratificação também. E o valor fixo e não depende de produtividade. Outras coisas que não estão no edital, mas que estão na lei estadual, né? Benefícios financeiros e do dia a dia. Benefícios do servidor estadual da Bahia. Os auxílios que vocês vão ter direito a receber. Auxílio alimentação, né? Auxílio transporte,
auxílio natalidade, nascimento de filhos, e salário e família. A parte de saúde e assistência. Tem um plano de saúde estadual, que vocês vão ser filiados ou podem se filiar. Né? Assistência psicológica, também prevista. E, se for o caso, a questão de adicional de insalubridade. Dependendo se o cargo que vocês vão ocupar vai ter essa questão de insalubridade ou não. E também o nível de insalubridade, variando de 10% a 40% da remuneração. Licenças, férias e qualidade de vida. Licenças e direitos que vocês têm. Férias anuais de 30 dias, né, com mais um terço de férias. Né? Licença prêmio. É interessante essa questão do Estado ainda ter licença prêmio de cada 5 anos que vocês tiverem de efetivo exercício no cargo, vocês fazem jus a 3 meses de licença. É a chamada licença prêmio. Licença maternidade é de 180 dias, né, nos servidores públicos do Estado da Bahia. E a licença paternidade é de 5 a 20 dias. Né. Saúde e família. Tem também direito à licença médica e licença por doença em família. Essas, então, são as várias licenças que vocês têm direito após ingressarem na instituição. Carreira, estabilidade e futuro. A carreira da DAB, estabilidade após 3 anos. A progressão é prevista em lei. Previdência. Regime próprio de previdência da Bahia. Aposentadoria com regras do serviço público. E pensão por morte e auxílio funeral também vocês têm direito também. Diferencial do cargo. São cargos que têm poder de polícia administrativa, né, e são cargos de atuação estratégica no Estado. Como eu disse que vocês vão trabalhar nessa parte de fiscalização, isso é fundamental para que o Estado garanta a sanidade dos seus produtos e que não sofra embargos ou qualquer tipo de retaliação, tanto internas do país quanto internacionais. Então, agora uma parte que eu chamo de serviços ao candidato, né, que é tipo assim, um filtro que eu fiz que é de muita importância para vocês. As inscrições são exclusivamente online, são feitas diretamente no site do IDECAP, onde vocês vão preencher uma ficha que vai ser apresentada para vocês lá, e vocês vão gerar um boleto para pagamento ou então pagar pelo Pix. Taxa de inscrição do fiscal agropecuário, fiscal estadual agropecuário de R$ 190 e do técnico em fiscalização de R$ 120. Não são valores baixos, são valores relativamente altos, né? Mas se for para a banca garantir que seja um concurso feito com lisura e uma prova coerente com o que está previsto no edital, é um valor justo. Datas principais da prova. Então vamos lá, o cronograma essencial. As inscrições vão de 6 de fevereiro até dia 25 de fevereiro de 2026. Então esse mês agora é o mês de inscrições. Tomar cuidado que nesse meio aí tem questão de carnaval e coisa, vocês não podem se distrair e se esquecer de efetuar a inscrição no concurso. A prova objetiva e discursiva vai ser aplicada no dia 26 de abril. Então, já essa data aí vocês já tem que reservar na agenda de vocês e fazer todo um planejamento daqui até essa data para chegarem lá nas melhores condições para a sua aprovação. A prova vai ser realizada no turno matutino, né, entre as 8 horas e as 13 horas. São 5 horas de prova. Então, como todas as provas vão ser aplicadas no mesmo turno e no mesmo horário, não tem a possibilidade de vocês se inscreverem para mais de um cargo. Então, ou seja, se a pessoa é, por exemplo, técnico em agropecuária, engenheiro agrônomo, por exemplo, como eu sou, né, teria que escolher um dos cargos para fazer. Você não consegue fazer a prova para os 2 cargos. E também se a pessoa é veterinária, as 2 áreas de veterinária que nós vamos destrinchar mais tarde no edital também vão ser aplicadas no mesmo turno. Então você vai ter que escolher uma delas. Os portões abrem às 7 horas e fecham às 7h45, 15 minutos antes da prova. Então quem chegar depois das 7h45 não vai conseguir nem entrar nos locais de prova. Prazo de recursos. Fique atento. Primeiro,
como eu digo em todos os vídeos que eu faço aqui no nosso canal aqui de análise digital, né, a parte de recursos é fundamental e faz parte da prova. Se você estudou, fez uma boa prova e sentiu que alguma questão foi mal elaborada e está lhe prejudicando, né, quando a divulgação do gabarito preliminar, a sua tarefa é recorrer contra o gabarito. Né, faz parte do concurso. Você pode ser eliminado por isso. Então, o primeiro recurso contra o gabarito preliminar vai ser no dia 28 e 29 de abril, né, poucos dias depois da prova. Contra o resultado da prova objetiva, 22 a 23 de maio. E quanto ao resultado da prova discursiva, já 18 e 19 de junho. Datas que eliminam o candidato. Atenção máxima. Primeira data, né? Pagamento da taxa de inscrição. O vencimento é no dia 26 de fevereiro. Um dia após o final das inscrições. Então, ou seja, a inscrição vai ser feita nesse mês de fevereiro de 2026 e o pagamento da taxa de inscrição também tem que ser feito esse mês. Então, vocês já precisam reservar o recurso para isso. Pedido de isenção. Então, para quem tem direito à isenção, conforme o edital, que eu não vou entrar nesses detalhes, mas quem tiver lá no CAD único, por exemplo, consulta o edital para ver lá os requisitos para ter direito a pedido de isenção. E o pedido deve ser feito do dia 6 ao dia 8 de fevereiro. Passou desse prazo, não tem mais direito a pedido, e a única forma de se inscrever no concurso é pagando a taxa de inscrição. Envio de documentos para cotas, também é no mês de fevereiro, do dia 6 de fevereiro ao dia 25 de fevereiro. Ou seja, aqueles que foram concorrer a cotas vão fazer lá no momento da inscrição essa opção, e vão ter que enviar a documentação conforme previsto no edital, e o prazo para envio é esse aí que eu acabei de apresentar para vocês. Recursos contra indeferimentos, 17 de março até 18 de março. Onde será a prova? Então, a primeira informação, outra informação muito útil para vocês também, são os locais de prova. Né? Como é um concurso estadual, né, a prova vai ser aplicada apenas no estado da Bahia. Não tem essa questão de provas em todas as capitais. Então, se você não é da Bahia, necessariamente você vai ter que viajar para a Bahia para poder fazer essa prova. As provas vão ser aplicadas em Salvador, Juazeiro, Barreiras, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas. Então, uma dessas 5 cidades é que você pode escolher para poder fazer essa prova. Né? E a opção do local de prova você faz também no momento de preencher a ficha de inscrição. Escolha da cidade de prova. Então, você escolhe a cidade. Sim, a escolha é feita no ato da inscrição. Mas atenção, se a cidade escolhida atingir o limite de candidatos, a banca pode realocar para municípios vizinhos. Ou seja, se foram muitas pessoas inscritas que as estruturas da cidade não comportarem, a banca pode alocar vocês em cidades vizinhas àquela que você fez a sua inscrição. Mas provavelmente isso não vai ocorrer. A alteração da cidade. Se você, por exemplo, fez inscrição para uma cidade, mas mudou de opinião e quer fazer a prova em outra cidade. A alteração da cidade só é possível até o dia 25 de fevereiro. Também na área do candidato da IDCAP. Após o fim das inscrições, não tem possibilidade de mudança. Então, ou seja, encerrou as inscrições, você vai ter que fazer a prova naquela localidade que você escolheu, não tem mais opção de mudança. Essa aqui é uma observação importante que muita gente confunde. A prova não define o local de lotação. Né? O local de prova é diferente do local de lotação. A lotação é definida pelos territórios de identidade, aquilo que eu falei para vocês um pouco tempo atrás. É como se o estado estivesse todo retalhado e vocês vão ter que... e tem um quadro lá nos anexos onde tem o quantitativo de vagas que está sendo disponibilizada para cada território desses de divisão do estado. Então vocês vão escolher lá, e essa é a lotação. A cidade de prova é apenas o polo de aplicação. Então vai ser muito comum nesse certame a pessoa escolher uma cidade para fazer a prova, mas a lotação ser em outra cidade. E tudo isso é feito no momento da inscrição. Aqui eu fiz um exemplo. Né? Fazer a prova em Salvador não significa trabalhar em Salvador. Né? A não ser que você tenha optado pelo município de Salvador entre os territórios de identidade, se estiver disponível. Horário e turno da prova. Então, como eu disse, a prova vai ser pela manhã, no dia 26 de abril,
Abertura dos portões às 7 horas, fechamento às 7h45, a prova das 8 às 13 horas, 5 horas de duração. Estrutura da prova. A prova objetiva ela é composta por 80 questões de múltipla escolha, né, com apenas uma alternativa correta, né, ou apenas uma alternativa falsa, dependendo do enunciado, o que ele vai cobrar de vocês. Vocês vão ter que marcar só uma opção. A duração total do exame é de 5 horas. Então aqui é a estrutura das provas objetivas, né? São as 80 questões, né, que nós vimos aqui, né? Serão 15 questões de língua portuguesa, 15 questões de informática, 10 questões de legislação e 40 questões de conhecimento específico do cargo de vocês, né? Para veterinários, para uma daquelas duas áreas, 40 questões. Para engenheiro agrônomo, também 40 questões, né, de agronomia conforme o edital. E para técnico em agropecuária, técnico agrícola e os outros técnicos, também 40 questões. O peso das questões. Língua portuguesa, peso 1,4. Informática e conhecimentos específicos, peso 1,2. E legislação, peso 1,3. Então, peso diferenciado, sendo que essa prova está dando um peso maior para as questões de língua portuguesa, né? Só que vocês não têm que confundir peso com peso total na prova, porque a parte de conhecimento específico na prova de vocês, na prova objetiva, vai ser de 48%, né, que são 48 pontos em 100. Prova discursiva. Né, vai ter prova discursiva tanto para os dois níveis, né, tanto para nível médio quanto nível superior. Né, ela também é eliminatória e classificatória, e vai ser formato de redação dissertativa, né? Vai tirar 0 na prova quem fugir do tema. Então eles vão pedir um assunto lá na prova, provavelmente um assunto técnico, né, para vocês discorrerem a respeito, né? Quem falar de outra coisa, porque isso é relativamente comum, por incrível que pareça, né? A prova pede uma coisa e o candidato escreve outra coisa. Então esse já fugiu do tema, 0. Deixar o texto em branco. Então quem também não teve tempo, não conseguiu, ficou nervoso, por qualquer motivo não preencher a discursiva, entregar a folha de resposta discursiva em branco, também é nota 0. E aquele que se identificar no texto, né? Também é outra coisa que, por incrível que pareça, tem alguns candidatos que se identificam no texto. Por exemplo, coloca assinatura no final do texto, coloca o nome, qualquer coisa desse tipo assim que possibilite a identificação do candidato, também nota 0. E também quem escrever menos que o número mínimo de linhas também será eliminado. Então aqui é a estrutura da prova discursiva, né? Isso aqui é um recorte do edital. A prova discursiva constituirá a elaboração de uma redação em formato de texto dissertativo argumentativo, como eu falei para vocês. A redação conterá de 20 a 30 linhas. Interessante que o edital aqui já trouxe o tamanho dela. Vai ser uma redação pequena, de 20 a 30 linhas. Né? Não será permitido ultrapassar esse limite, tampouco escrever fora do espaço reservado da folha de resposta. Caso isso ocorra, as linhas excedentes serão desconsideradas para fins de correção. Então, se você escreveu mais do que 30 linhas, né, o que passar das 30 linhas, o corretor não vai considerar. Então, o seu texto vai ficar meio sem nexo, digamos assim. Né? Vamos supor que você escreveu 32 linhas para poder concluir o seu texto. As últimas 2 linhas, por exemplo, o corretor não vai considerar, e o seu texto, por exemplo, deve ficar sem fechamento. Né? Quem escrever menos do que 20 linhas também vai ser eliminado. A prova de redação também ela terá a pontuação igual à da prova objetiva, 100 pontos. Então são 100 pontos na prova discursiva e 100 pontos na prova objetiva. Né? Ou seja, já dá para ver que necessariamente você precisa estudar para discursiva. Só que daqui a pouco nós vamos entrar num detalhe que é muito importante, que vai, digamos assim, trazer um peso maior para a prova objetiva. Que é essa questão aqui. Ó. A prova objetiva vale 100 pontos. Então, se o candidato fizer menos do que 60 pontos na prova objetiva, ele já está eliminado. Então, tirou menos do que 60, está eliminado. Se ele tirou mais do que 60, ele continua no concurso, está vivo ainda. Só que aí entra a questão da discursiva. Para a discursiva, vão ser corrigidos 1,5 vezes o número de vagas naquele território que você se inscreveu para aquele cargo.
Vamos fazer um exemplo hipotético que não existe no edital, mas para ficar mais simples. Vamos dizer que em uma determinada localidade tem 10 vagas. Né? Então eles vão corrigir para aquela localidade as discursivas dos candidatos que ficarem até a 15ª posição, né? Considerando os empates. Vamos dizer que, por exemplo, que a nota do 15º, 16º, 17º foi a mesma nota, o 18º diferente. Então aí eles vão corrigir até o 17º, por exemplo. Então se você ficar fora de uma vez o número de vagas, você já é eliminado. Se ficar dentro, você continua para a prova discursiva. Na prova discursiva, o candidato que fizer menos do que 60 pontos vai ser eliminado e mais do que 60 pontos é considerada a prova discursiva. Só que aqui vocês podem ver que é muito importante a prova objetiva, porque o corte para a prova discursiva é um funil muito estreito, entendeu? Como já o edital traz um número de vagas geral é grande, mas como a inscrição por localidade, então vai ser concorrência naquela localidade, né? Então, na hora que vocês fizerem essa inscrição por localidade, aí o filtro é em cima daquela localidade. Então, o edital está trazendo essa previsão de 1,5 o número de vagas para correção da discursiva, então também esse filtro é bem apertado. Então vocês precisam ir muito bem na prova objetiva para garantir que vocês vão estar dentro desse quantitativo de vagas para correção da discursiva. Então vocês precisam ir super bem na objetiva. E tem aquela questão, logicamente vocês precisam praticar a discursiva, entender toda a dinâmica dela e coisa, até porque vocês viram que o quadro de correção, voltando aqui, é extenso, né? São vários aspectos que vão ser corrigidos, né? Tanto na questão textual quanto gramatical, né? Só que, como provavelmente a prova vai tratar de um tema técnico, né? Quando vocês estiverem estudando para a parte objetiva, nessa parte aqui, onde o maior peso da prova como um todo são os conhecimentos específicos, né? Vocês também automaticamente vão estar estudando para ter conteúdo para poder produzir uma boa prova discursiva, né? Então aqui é onde está essa previsão no edital dessas coisas que eu falei naquele quadro ali, né? A questão no 9.3 traz a questão do 1,5 o número de vagas para determinada área de atuação e território de identidade, né? E a questão do corte da discursiva também de 60% da prova, que são, se a prova vale 100, são 60 pontos. Prova de títulos. Só para os cargos de nível superior tem essa questão de títulos. Ela não tem caráter classificatório, ou seja, você necessariamente não precisa ser título, pode ser recém-formado, por exemplo. E serve para melhorar a colocação final. Mas vocês vão ver lá que a prova de título ela tem um peso relativamente baixo, como um todo, né? Só vendo no edital. Se não enviar os títulos no prazo que é previsto no edital, pontuação 0 e não cabe recurso por não ter enviado os títulos dentro do prazo. Agora, como funciona a questão da escolha da vaga? Essa parte é muito importante, né? O código de opção combina. Então, à medida que vocês fizerem a opção, vai ser gerado um código, que esse código vai ser o mesmo para todos que fizerem a inscrição da mesma forma. E como que é essa mesma forma? Primeira coisa, questão do cargo, de fiscal ou técnico, ou seja, nível superior ou nível médio. Nível médio técnico. Área de atuação, né? E depois o território de identidade. Então, à medida que vocês forem escolhendo, fazendo essas opções, né, vai ser gerado, a combinação disso vai gerar um código que vai identificar todos os candidatos que estão concorrendo para a mesma localidade, na mesma área, né, no mesmo cargo. Onde conferir? Então, eu também, logicamente, como o edital é muito extenso nessa questão, não vou trazer aqui, mas está lá no anexo 4 do edital. Número de vagas por território, quantas vagas são reservadas para PCD e cotas raciais, né, e a combinação dessa escolha vai gerar um código específico. Escolha por conteúdo e localização. Então aqui são as duas estratégias possíveis de como você escolher o local para onde você vai concorrer, né? Lembrando que se trata de um concurso, na verdade, é um concurso regionalizado. Você vai concorrer
só com aquelas pessoas que se inscreveram na mesma localidade que você, para o mesmo cargo e o mesmo nível. Então, esses são seus concorrentes. Né? Logicamente, eles podem estar fazendo a prova em cidades diferentes, mas no momento da inscrição eles definiram que eles são os seus concorrentes porque fizeram a mesma opção de escolha sua. Então, a primeira forma de possível escolha é por afinidade de conteúdo. O que isso quer dizer? Por exemplo, veterinários, né, pode se inscrever tanto para defesa animal quanto para inspeção. Então, conforme a afinidade da pessoa. Eu tenho mais afinidade pela parte de defesa animal. Então, se você for fazer a inscrição nesse formato que eu estou sugerindo aqui, você vai escolher a parte de defesa animal. Né? O pessoal da agronomia não tem essa opção, é todo mundo para defesa sanitária e vegetal. Né? E o pessoal técnico também é todo mundo no mesma questão de afinidade. A vantagem melhora o desempenho da prova específica. Então, quem tem basicamente essa opção de escolha, né, é o pessoal da veterinária. Por localidade geográfica, localização geográfica. Capitais e polos urbanos. Né? Geralmente eles possuem notas de corte maiores, porque geralmente a maioria das pessoas querem se inscrever para as capitais ou para grandes cidades. Então, geralmente, a quantidade de pessoas inscritas ali é maior e a nota de corte tem que ser maior. Né? Interior e fronteira, né? É mais um trabalho de campo e geralmente é menor concorrência. Isso aqui eu estou falando geralmente em função do histórico dos concursos anteriores. Né? E o que tende a se repetir também nesse concurso. Né? A vantagem desse último tipo de escolha aqui é qualidade de vida e chance maior de aprovação. Distribuição e cotas e concorrências. Visão estratégica da vaga. Capital, região metropolitana. Perfil. Tá. Esse aqui é o tipo de atribuição que você vai ter depois que entrar em exercício. Então você vai ser aprovado nesse concurso e você sendo aprovado, isso aqui também é uma questão que deve influenciar na sua escolha do local de concorrência, digamos assim. Se você for se inscrever para capital, região metropolitana, geralmente, quando você for lotado lá, você vai ter um perfil mais administrativo, vai ser mais trabalhar com papelada. Os que forem para o interior do estado, né, geralmente vão trabalhar mais em fiscalização de campo. Então você também tem que ver o teu perfil profissional. O que você quer fazer quando estiver nativo na instituição. Entendeu? Isso é o padrão da área agropecuária, mesmo não estando explícito no edital. Reserva de vagas para pessoas negras e pardas, pessoas com deficiência, e também necessariamente vai ter o procedimento de heteroidentificação, conforme previsto no edital. A concorrência, aquilo que eu falei para vocês, grandes cidades geralmente têm maior concorrência, interior, concorrência geralmente relativa menor, mas logicamente tem que ponderar isso em função do número de vagas disponível. Então, uma estratégia realista de aprovação. Como maximizar suas chances de aprovação nesse concurso da ADAB? Escolha do território menos concorrido. Né? Logicamente, você não vai ter essa informação, possivelmente até o final da inscrição, de como que anda as inscrições por território. Então, você vai ter que inferir dentro daquelas sistemáticas que nós argumentamos antes, como fazer a sua inscrição, né? Fazer essa escolha. Não foque só na capital, e alinhe vaga com a sua base técnica e também com a sua expectativa de tipo de trabalho que você quer desenvolver. Dicas de estudo ligadas à escolha. Priorize conhecimentos específicos, como nós vimos. Primeiro, a prova objetiva e a prova discursiva, as duas valem 100 pontos. Só que se você não for muito bem na prova objetiva, você não vai ter nem sua discursiva corrigida. Não interessa se você fez uma discursiva surpreendente, se você não for muito bem na objetiva e não ficar dentro daquele corte lá de 1 vez e meia o número de vagas, a sua prova discursiva não vai ser nem corrigida e não adiantou nada fazer uma discursiva muito boa. Então você tem que focar muito na prova objetiva. Né? Logicamente, se preparar para a discursiva, mas você tem que ir muito bem na objetiva. Para isso, você deve priorizar os conhecimentos específicos, que são 48% do peso da prova. Né? Dominar a legislação agropecuária, resolver provas do IDCAP e fazer simulados. Que tipo de simulados? Simulados com 80 questões, com uma discursiva,
e que você vai ter que sentar e fazer em 5 horas, como se estivesse no concurso. Não adianta você fazer um simulado mal feito, fazer simulado, por exemplo, vou fazer, peguei uma prova de simulado e vou passar, por exemplo, o sábado inteiro resolvendo ela. Não adianta, porque essa não é a condição que você vai ter no dia da prova. Entendeu? Você tem que simular, você tem que pegar um simulado bem feito, né, que provavelmente vai ser oferecido por diversas pessoas que trabalham na preparação de candidatos para concurso, inclusive o Agrovet também vai oferecer esse produto, mas vocês vão ter que, no momento de realizar ele em condição de prova. Né? Sentar num canto, levar a sua água, levar o seu lanche e ir lá realizar como se tivesse uma situação de prova normal, até para vocês verem como é que está o aproveitamento de vocês, a velocidade de resolução de questões e também como é que está a questão de vocês de elaboração da discursiva. Estratégia de estudo inteligente. Estudo com foco no que mais cai. Então, primeiro, priorize conteúdo específico do cargo. Dê peso maior aos temas recorrentes da banca. Esse filtro, nos nossos materiais, nós vamos fazer para vocês. Estudar tudo é igual a baixa eficiência. Se você não tiver a oportunidade de ver o edital, vale a pena até dar um pause nesse vídeo e lá dar uma olhada no edital lá no IDCAP. Vocês vão ver que o conteúdo, principalmente da parte específica, é muito grande. Então, estudar tudo aquilo, logicamente, é o desejável, mas estudar bem estudado, o que mais cai é o mais importante. Né? E geralmente é o que acontece. Você fala, mas se a banca mudar, e se cair uma coisa que nunca caiu? Isso acontece, cai uma, duas questões, mas lá são o peso das questões lá, daqueles 48 pontos que vão estar lá, a grande maioria daquilo lá vão ser de questões recorrentes conforme o estilo da banca. Né? Vão ser coisas que a banca já está acostumada a cobrar. Então vocês têm que ter essa percepção. Geralmente o pessoal da ciência agrária não tem essa habilidade, digamos assim, porque não estão acostumados a estudar para concursos de modo geral. Assim. Então vocês têm que ter essa percepção. Estudar com foco geralmente ocasiona mais pontos na hora da prova. O método ativo com questões. Então, aqui no Agrovet, que a gente recomenda fortemente, que é o que tem possibilitado a aprovação de mais candidatos que têm trabalhado com nossos materiais, né, é resolver muitas questões. Né? Mas eu não estudei, mas eu não sei esse assunto. Logicamente, você tem que estudar. Mas uma forma também de estudar é estudar pelas questões. Mas como é que eu vou resolver uma questão se eu não sei nada daquele assunto? Né? Se você tiver acesso a questões comentadas, é uma forma de aprender. Entendeu? Você vai pegar a questão, vai tentar resolver ela, vai ver a sua dificuldade e depois vai, logicamente, marcar o gabarito, ver se acertou ou errou, se acertou por sorte ou porque sabia mesmo. E depois vai estudar os comentários. Né? E os diversos tipos de comentários que a gente traz nos nossos materiais. Então, resolva antes de ver o gabarito, leia os comentários explicativos, entenda o motivo do erro. Se você errou a questão, veja no comentário por que você errou e fixe aquele aprendizado, né, para você não errar novamente aquilo, porque tem uma possibilidade grande de cair uma questão, não a mesma que você resolveu, mas uma questão que cobre o mesmo conteúdo que você precisaria ter o mesmo domínio para poder acertar. E anote padrões da banca. Questão não é só treino, é aprendizado. Ou seja, você não vai fazer resolver a questão só para fazer, resolvi 100 questões hoje, resolvi 200 questões hoje. Isso não interessa. Interessa quantas questões você resolveu e conseguiu estudar o conteúdo de cada uma daquelas questões, né, que você conseguiu aprender com a questão. Treino de prova, simulados, também é muito importante. Simulados cronometrados, foi o que eu falei para vocês. Treine no tempo da prova, são 5 horas. Aprenda a controlar a ansiedade, descubra onde você vai perder mais tempo, ajuste a sua estratégia por questão. Quem não treina no tempo sofre no dia da prova. A nossa sugestão, na verdade, é o seguinte, que você, quando for realizar um simulado, você vai realizar esse simulado nas mesmas condições da prova. Então, a nossa sugestão, inclusive, que seja feito no mesmo dia da semana, que tem a previsão da prova, e você começa no mesmo horário da prova. Né? Começa às 8 horas a fazer e você necessariamente tem que terminar até às 13 horas. Fixação e revisões inteligentes. Revisar é o que garante a aprovação. Que um erro muito comum dos candidatos em concursos é você achar que você,
vou pegar o edital e vou passar todo o conteúdo do edital e minha aprovação está garantida. Não é assim que funciona concurso público. Concurso público, você precisa, lógico, conseguir passar tudo digital melhor, mas você tem que passar os principais pontos, aquilo que é mais recorrente de cobrança. Que como que eu vou saber o que é mais recorrente de cobrança? Vendo o que é cobrado, vendo as questões, entendeu? E aí, com isso, e revisar a questão, refazer, né? Você não precisa fazer uma questão, por exemplo, só apenas uma vez. Você pode fazer ela agora, deixar passar um tempo, vários dias, por exemplo, mês até. Vocês vão ter um prazo significativo para preparar para esse edital. Depois, lá na frente, refazer a questão novamente para você ver se aquele conteúdo que você teve acesso quando você resolveu a questão, se você conseguiu fixar ou não aquele conteúdo. Entendeu? E os nossos materiais, geralmente, eles se apresentam flashcards, né, que ajudam na memorização ativa, revisões rápidas e combate à curva de esquecimento, né, porque como é que funciona o cérebro da gente? Você estuda hoje, então você acabou de estudar um determinado assunto, por exemplo, pragas, né, em lavouras, por exemplo, né, de milho. Você acabou de estudar, você está sabendo tudo sobre o conteúdo. Se eu te perguntar daqui a pouquinho, depois que você estudou o conteúdo, você possivelmente vai acertar todas as questões, ou a grande maioria delas, né? A não ser aquelas que você fez algum pequeno deslize, né? Mas à medida que você for estudando outros conteúdos, aquele conteúdo que você estudou hoje, ele vai ficando esquecido, vai ficando mais difícil de acessar no seu cérebro. Então, por isso que você precisa, de quando em quando, refazer a revisão daquele conteúdo para tornar ele ativo e ele está mais próximo de ser alcançado, né, no seu cérebro no momento da prova. Mapas mentais dão uma visão geral dos temas, conexão com os conteúdos ideais para a revisão final. Também que você vai ter que organizar o seu estudo para estudar até uma determinada data e depois, a partir dali, o que você conseguiu estudar, você estudou, o que você não conseguiu estudar, você não vai estudar mais, né? Você vai só revisar o que você já conseguiu estudar. Ah, mas ficou coisa sem estudar que eu quero estudar até o dia da prova. Se você fizer isso, aquilo que você estudou, se você não revisar, você não vai deixar aquilo mais prontamente disponível no seu cérebro e você vai ter um aproveitamento pior do que se você deixasse de estudar essa parte do conteúdo que você não conseguiu estudar a tempo. É por isso que é importante uma questão de organização para esse concurso. A aprovação vem de revisão constante, não de estudo único. Não adianta você fazer um bom estudo, passar uma vez inteiro o edital, né? Possivelmente você vai se ferrar na prova, né? Não é assim que se estuda para o concurso público. Então vamos ver aqui a parte básica da prova. Então, porque esse vídeo aqui, que nós trouxemos a estrutura geral do edital, o que era mais importante, a questão de datas, de seleção de vaga, de como se inscrever, prazos, etc. E também agora aqui eu vou tratar da parte básica, né, do que cai na prova, né? E o que cai na parte específica, depois eu vou gravar um vídeo para cada área, né? Um vídeo para veterinária, um vídeo para agronomia, um vídeo para técnico em agropecuária, técnica agrícola, do que vai ser cobrado, né? E aí vocês não precisam ficar uma área assistindo aqui nesse vídeo o que vai ser para outra área. Então vocês podem, depois desse vídeo, que eu vou disponibilizar também nesse canal, os vídeos específicos para cada área. Tá? Mas agora vamos ver o que vai cair para todo mundo. Língua portuguesa, o que cai na prova? Parte de interpretação de texto, né, compreensão e interpretação, gêneros e tipologias textuais, coesão, coerência e conectivos, a parte de gramática, classes de palavra, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal. A parte de ortografia e pontuação, né, acentuação, pontuação, coordenação e subordinação, reescritura e semântica, reescritura de frases e texto, sinônimos, antônimos e sentido das palavras. Outros tópicos, figuras de linguagem e redação oficial. Então isso é o que vai ser cobrado em português. Como vocês viram lá, português são aquelas que as questões têm o maior peso. Não são muitas questões, mas também não é um número desprezível. E como o peso é maior, vai ter um impacto significativo na nota dos candidatos. Então é importante estudar português. Informática, o que vai cair na prova? Noções de computador. Ah, eu já uso computador. Eu não preciso dessa parte.
não estuda não, que você vai ver se você consegue acertar as questões. Necessariamente você precisa estudar. Hardware e software, dispositivo de entrada e saída, funcionamento básico do PC, sistema operacional Windows, internet, navegação na web, conceitos de URL, links e sites, busca e impressão de páginas. Também vai cair o Word de 2019, formatação de texto e parágrafo, tabelas, imagens e layout, cabeçalho, rodapé e numeração. Excel, 2019. Importante ver isso aqui, que eles forneceram qual o Excel que vai cair, qual o Word vai cair, porque tem diferenças entre um e outro. Então vocês têm que estudar esse pacote aqui que que vai ser cobrado na prova de vocês. Formatação de células, cálculos básicos, fórmulas, funções e gráficos. Segurança de comunicação, antivírus e firewall e correio eletrônico, ou e-mail. A parte de legislação estadual. Vai cair legislação estadual, Estatuto dos Servidores da Bahia, né, a Lei de Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa, a Lei do Processo Administrativo Estadual e a Lei de Acesso à Informação do Estado da Bahia. Também vai cair a parte de defesa agropecuária, Sistema Estadual de Defesa Agropecuária, competência do Estado para fiscalização e o poder de polícia administrativa agropecuária, que é um conteúdo diretamente ligado à atuação de vocês. Inclusive, por exemplo, na prova, né, discursiva, digamos assim, é bem possível que eles cruzem lá o conhecimento específico, por exemplo, dessa parte de legislação, especificamente nessa parte aqui de defesa agropecuária. Dá para elaborar uma série de questões com isso, né, cruzando esse conteúdo. Então, o próximo passo da preparação de vocês, né, agora é com vocês. Esse vídeo trouxe uma visão geral digital da DAB, né, da parte geral, né, as regras do concurso, a estrutura das provas, a estratégia de escolha de vaga e pontos que eliminam os candidatos distraídos. Agora, a minha recomendação é que vocês assistam o vídeo, que vai ser disponibilizado também no canal aqui, para o cargo de vocês específico. Lá nós vamos aprofundar como que vocês devem se preparar especificamente para o cargo que vocês vão concorrer. O cargo de engenheiro agrônomo, médico veterinário nas duas possibilidades e técnico em fiscalização agropecuária. Cada vídeo desse vai aprofundar o conteúdo específico, a estratégia de estudo direcionada, os pontos críticos da prova de vocês e dicas reais para aprovação. Né? Então, não perca os próximos vídeos, que são esses que eu sugiro que vocês assistam. Né? Também eu peço que, se vocês gostaram do vídeo, vocês curtam o vídeo, né? Compartilhe com quem mais vai prestar a prova e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos desse canal. Então, eu agradeço a todos que permaneceram até aqui e aguardo vocês nos próximos conteúdos. Forte abraço.